Bem-vindo à resolução de mais uma questão sobre regra de 3 do portal da matemática da OBMEP. Nosso problema agora é o seguinte: 8 operários cavam um poço de 2 metros de altura, 3 metros de largura e 4,5 metros de comprimento em 18 dias. Quantos operários serão necessários para cavar um poço de 1,5 metro de altura, 4 metros de largura e 6 metros de comprimento em 16 dias? Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos 8 operários cavando um poço de 2 metros de altura por 3 metros de largura e 4,5 metros de comprimento em 18 dias. Então ele quer saber quantos operários X são necessários para cavar um poço de 1,5 metros de altura, 4 metros de largura, 6 metros de comprimento em 16 dias. Muito bem, agora vamos analisar a razão entre essas grandezas. Se é uma razão de proporcionalidade direta ou inversa. Muito bem, então primeiro vamos analisar a altura. Se a altura do poço diminui, ou seja, se nós diminuirmos o tamanho da altura do poço a ser construído, para terminarmos a obra na mesma quantidade de dias, nós precisamos de mais ou menos operários. Menos operários. Diminuir a altura do poço, quero terminar a obra no mesmo prazo, então eu preciso de menos operários. Se eu aumento a largura do poço, quero concluir a obra no mesmo prazo, então vou precisar de mais operários. E se eu aumento o comprimento do poço a ser cavado, quero concluir a obra no mesmo prazo, eu vou precisar de mais operários. Então, altura, largura e comprimento são diretamente proporcionais ao número de operários, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrar a altura, se o poço agora a ser cavado não tem mais 2 metros, mas sim 4 metros, e eu quero terminar a obra no mesmo prazo, eu vou precisar do dobro do número de operários. Vou dobrar o número de operários. Agora, vamos analisar a variável tempo, a grandeza tempo. Se eu aumento o número de dias para a conclusão da obra, se eu estendo o prazo para a conclusão da obra, se eu aumento o tempo e quero concluir a mesma obra num tempo maior, eu vou precisar de mais ou menos operários. Vou precisar de menos operários. Então, se eu aumento o prazo, tenho uma obra, para concluir eu vou precisar de menos operários. Então, uma grandeza, tempo, está aumentando, a outra grandeza, operários, está diminuindo, na mesma proporção. Se eu dobrar o prazo, eu vou precisar de metade dos operários. Muito bem. Então, agora nós podemos escrever nossa proporção. Então, primeiro, vamos escrever a razão. 8 está para x, assim como altura é uma grandeza diretamente proporcional ao número de operários. Eu mantenho a razão. Largura, uma grandeza diretamente proporcional. Mantenho a razão. Comprimento, uma grandeza diretamente proporcional. Mantenho a razão. Tempo é uma grandeza inversamente proporcional. Eu inverto a razão. Então, vou escrever 16 sobre 18. Agora nós temos essa equação do primeiro grau a resolver.
Vamos efetuar algumas simplificações. Então, 2 vezes 3 dá 6. Depois, podemos simplificar 1,5 com 4,5. Então, aqui dá 3, aqui dá 1, simplificando por 1,5. Depois, podemos simplificar 4 com 16, aqui dá 4. E aqui dá 1. E depois podemos simplificar 18 com 3 vezes 4, que é 12. Então nós podemos simplificar por 6. Então aqui vai dar 3 vezes 4 dá 12. Então vamos simplificar por 6, vai sobrar um 2. E aqui embaixo esse 18 nós simplificamos por 6. Então, finalmente, nós ficamos com a seguinte proporção. 8 está para x, assim como 2 está para 6. Então, daqui nós podemos multiplicar meios e extremos. 2x é igual a 48. Então, x igual a 24 dias. Muito bem, caro aluno, espero que você tenha compreendido esta resolução. Acesse o portal da matemática para mais exercícios resolvidos, downloads de material e videoaulas. Forte abraço a todos, até a próxima resolução.